Fala galera, Marlon Alcântara, último capítulo da série Línguas Estranhas, a Verdade. Segue o vídeo. É isso aí, pessoal, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Antes de tudo, pessoal, eu queria te pedir que você já se inscreva aí embaixo, deixe o like, compartilhe, ative o sininho de notificações para que a boa teologia chegue em todo mundo, que a gente possa despertar e pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas que estão sendo enganadas, nessas igrejas. Pessoal, veja só, logo no início dessa série, eu deixei bem claro que seria 5 capítulos da série Línguas Estranhas, Vou fazer essa observação aqui. Eu disse que ia ser 5 capítulos. Por que, Marlon, que você fez o primeiro capítulo, o segundo capítulo e, como já anunciei na abertura desse vídeo, esse terceiro capítulo vai ser o final? Pessoal, porque eu ia destrinchar, e falar e argumentar e provar na Bíblia o que geralmente os pentecostais e neopentecostais contestam, quando a gente fala que eram línguas humanas. Porém, eu pensei direitinho, raciocinei e preferi pegar um resumo completo de tudo do que é línguas estranhas, passar nesse vídeo aqui para vocês. Vai ser um vídeo um pouco extenso, mas peço que você assista até o final, certo? Sanando todas as dúvidas de vez. E se você que está aí do outro lado da tela, tiver alguma dúvida, manda nos comentários que essas dúvidas eu vou começar a pautar e pontuar. E aí sim, eu posso fazer um quarto vídeo da série Línguas Estranhas da Verdade, só tirando dúvida de vocês, quanto à questão de essas línguas terrenas. Algumas pessoas, a teologia pentecostal e neopentecostal, defender como língua dos anjos, como a língua espiritual, enfim. Então, esse vídeo aqui, esse capítulo, eu peço que você assista até o final, porque o que eu preparei aqui, o que eu separei aqui também do site God Questions, vou deixar o link na descrição aí embaixo. Site God Questions tira várias dúvidas sobre a Bíblia, pessoal. Já dei uma olhada praticamente completa no material deles, e é um material bastante extenso, que tira todas as suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada. Então peguei esse material que é fantástico, muito mastigado, para passar para vocês, para dar um resumão das línguas estranhas. Sendo que no primeiro capítulo e no segundo capítulo eu já tinha sanado a maioria dessas dúvidas, provando no primeiro capítulo e no segundo que línguas estranhas, que esse suposto falar ai celularzinho, modo avião, filho, modo avião, pronto, que coisa linda, obrigado, senhor. Voltando, pessoal, mostrando que nesse primeiro capítulo e no segundo capítulo eu já tinha provado biblicamente que o dom de línguas, essas manifestações espirituais que vocês veem por aí, os famosos Ixaraganabassou, Iraganabassi, Ixaranabagadabada. Halemenehe, Helehelai, Shelehelemia, Shelemanai, Shelemasia, Halei Hele Kandahai, Hanemenehelekete, Hikitikirimitigi, Holekenchukinihai, Paluhele, Halamanahai, Shelemenia, Shelemeho, Shelemahai, Shelemihi, Shelemano, Shelemanai, Helimi, Halai, Ande, Halai. Esses supostas línguas, espirituais, já comprovei biblicamente no primeiro e no segundo vídeo. Vou deixar aqui em cima, em algum local, para que você possa clicar e assistir se você não assistiu, certo? E nesse terceiro aqui eu vou fazer um compilado de tudo o que é línguas estranhas, certo? Sendo que esse termo línguas estranhas, já vou começar por aí, não existe. É línguas estrangeiras ou outros idiomas, certo? Então, vou colocar desse lado aqui na tela o símbolo, certo? Aqui, apareceu aí para vocês, God Questions. Esse site é um site bastante interessante. Eu sou um cara que geralmente tem um pé atrás, com aqueles sites que dizem que propaga a verdade do evangelho absoluta, dizem que não são afiliados a nenhuma igreja. Eu tenho um pé atrás. Mas até agora, até a gravação exata desse vídeo, eu não encontrei nada que desabone o God Questions, E se você quiser uma versão português, Brasil, você pode entrar no Play Store, você vai botar lá Tens Perguntas.
Esse aplicativo é do mesmo produtor do Godcasts. Então, vocês vão encontrar lá, pessoal, várias perguntas, geralmente perguntas que a gente tem no nosso dia a dia, se a gente vai para o céu quando morrer, se a gente vai ficar no purgatório, como os católicos falam, né? Então, eles mastigam tudo do evangelho, é bastante interessante, né? Godcast, vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo para vocês entrarem e vocês sanarem suas dúvidas, né? E, pessoal, nesse site Godcasts, eu peguei aqui, estou com o meu celular aqui, certo? E tem uma matéria aqui que eu separei para ler para vocês, e aí eu vou dando pausas e explicando para vocês, certo? Para a gente finalizar essa série Línguas Estranhas à Verdade, como eu já falei anteriormente, até porque no primeiro e no segundo capítulo eu já praticamente destrincei tudo, só que esse material aqui do site Godcasts, que no português você pode encontrar por Tens Perguntas, certo? Ele explica de uma forma bastante fácil, né, para que você possa compreender o dom de línguas estranhas, que não é estranho, é línguas estrangeiras ou outros idiomas, certo? Nesse material aqui eu vou pausando, alguns versículos eu vou botar aqui no vídeo, certo? Aqui vai aparecer o capítulo e versículo, alguns capítulos mais abrangentes que vocês olhem depois vocês aí na Bíblia de vocês, certo? E vamos lá, vou começar o vídeo, certo? Se você, pessoal, veja, eu estou falando aqui, estou pronunciando esse texto, que vai dar um aparato geral do dom de língua. E você tiver alguma dúvida, você dá uma pausa nesse vídeo, certo? Você dá uma pausa, escreve seu comentário e volta a assistir. Porque são muitos pontos mesmo, muitas dúvidas, e você pode ter algo que eu vou começar a ler agora. Por isso que eu digo, assista até o final, é super importante. Principalmente o finalzinho desse material, você vai ficar surpreendido. Vamos lá. Eu vou começar com o título. O que é o dom de falar em línguas? É o dom de falar em línguas para os dias de hoje? Será que os dons, né, de línguas é para os dias de hoje? O dom de línguas que eu estou me referindo aqui não é o labachúria, certo? Esse não existe. Mas vamos ver o texto. Vamos lá. A primeira ocorrência de falar em línguas ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos 2:1-4. Todo mundo sabe isso, eu já expliquei isso lá no primeiro capítulo da série Línguas Estranhas à Verdade, né? No livro de Atos, capítulo 2, começa toda a história do dom de línguas. Os apóstolos, eles saíram e compartilharam o evangelho com as multidões, falando a elas em suas próprias línguas. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 11. A palavra grega traduzida línguas significa literalmente idiomas. Ponto. Pessoal, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então a palavra línguas ali literalmente significa idiomas. Não significa língua espiritual, língua dos anjos, língua que alguém fala que ninguém entende, Ixaraganabassou, labachúria de caracanto. Não existe isso na Bíblia, pessoal. Não existe. Isso é da teologia pentecostal, totalmente errônea e herética, certo? Então, a palavra grega traduzida língua significa literalmente idiomas. Por esta razão, o dom de falar em línguas é falar uma língua que não se sabe falar, a fim de ministrar a uma outra pessoa que fala esta língua, certo? Então, resumindo, como eu falei no capítulo 1, eu comecei no capítulo 1, no capítulo 2, foi para entrar na cabeça de vocês, e agora dá para eu seguir, progredir de uma forma mais, a minha oratória de uma forma mais complexa, né, pessoal? Então, por esta razão, o dom de falar línguas é uma língua que não se sabe falar, a fim de ministrar a uma outra pessoa que fala esta língua. Exemplo, está eu aqui, nunca aprendi árabe, né? A gente está na época da Copa do Mundo, nunca aprendi árabe, né? Então, lá vai eu para o Catar, para o país do Catar. Chego lá, eu quero falar do amor de Deus para o pessoal do Catar lá, da nação do Catar, só que eu não aprendi o idioma local deles. Mas aí Deus me capacita de um dom que se chama dom de línguas, para que eu possa falar no mesmo idioma que aquele rapaz lá do Catar. E ele, entendendo o que eu estou falando, reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. É esse o objetivo do dom de línguas. E aqui eu estou dando um exemplo, até porque o dom de línguas não era um dom para os gentios, era para testificar os judeus, para provar os judeus, porque eram os judeus que pediam milagres, tá certo? Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, certo? 14, onde Paulo discute os dons milagrosos, ele faz o seguinte comentário: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria?
se não vos falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Então, pessoal, de acordo com o apóstolo Paulo e de acordo com as línguas descritas em Atos, falar em línguas é de grande valor para os que ouvem a mensagem de Deus em seu próprio idioma, mas de nada serve para os demais, a não ser que haja uma interpretação ou tradução. Pergunta para você. O que você vê nas igrejas pentecostais e neopentecostais é isso aqui o que a Bíblia ensina? Lógico que não, pessoal. O que você vê é uma balbúrdia, uma bagunça, uma histeria coletiva, todos falando Shiraganaba Soderganave ao mesmo tempo, sem nexo, sem compreensão, sem sentido algum. A gente chama esse fenômeno de glossolalia, pessoal. Então você não vê isso, primeiro ponto, esse primeiro ponto aqui do texto, você não vê isso o dom de línguas bíblico nessas igrejas, certo? Na igreja pentecostal não é pentecostal. Parênteses, quando eu falo aqui pentecostal não é pentecostal, não estou atingindo quem congrega nessas igrejas. Eu estou julgando a doutrina. E a Bíblia diz que eu tenho que julgar as doutrinas de demônios. Doutrinas essas erradas. Mal, meu Deus do céu. Você agora, doutrina de demônio, que é isso, cara? Você está desmerecendo, você vai para o inferno, você pecou contra o Espírito Santo. Que é o que alguns falam, né? Pessoal, se pecar contra o Espírito Santo é pregar a verdade do Evangelho, é enfrentar o sistema, é ser contra tudo e contra todos, pelo amor de Deus, pessoal. Não é isso, pessoal, não é isso. Eu estou aqui tentando libertar a mente de vocês para heresias que foram implantadas nas suas cabeças, porque eles controlam vocês com esse suposto dom de línguas através do medo. Ó, irmão, não julgue, não use a sua racionalização, não use sua inteligência, porque se você julgar, você vai pecar contra o Espírito Santo. Você pecando contra o Espírito Santo, você está condenado. E aí, nesse âmbito pentecostal e neopentecostal, ninguém vai atrás do conhecimento. E não indo atrás do conhecimento, são presas fáceis para esses lobos devoradores que estão em cima dos púlpitos. Certo? Vamos para a segunda parte do texto. Pessoal, esse texto, vou abrir outro parênteses aqui, esse texto aqui é fantástico. Se você ficar assistindo, se você assistir até o final, você vai dizer, meu irmão, nunca me falaram isso. O que é que eu estou fazendo da minha vida espiritual? Assista. Vamos lá. É o dom de língua para os dias de hoje? Pergunta que eu te faço. O dom de línguas é para os dias de hoje, pessoal? É para o dia de hoje. Línguas, quando eu falo, vou sempre dar essa ressalva. Não é língua lá, é o dom de eu falar uma língua estrangeira. Por exemplo, de eu falar um americano, de eu falar um coreano, certo? Sem nunca ter estudado. Isso que é o dom. Para que aquela pessoa daquela nação venha reconhecer o Evangelho, reconhecer Cristo. Então vamos lá. É o dom de línguas para o dia de hoje. 1 Coríntios 13:8 menciona que cessa o dom de línguas, apesar de conectar este cessar com a chegada do perfeito. Em 1 Coríntios 13:10, o perfeito é Cristo, viu, pessoal? Alguns apontam para uma diferença na língua, na profecia e conhecimento cessando, com línguas sendo cessadas, como prova para a língua cessando antes da chegada do perfeito. Mesmo sendo possível, isto não é explicitamente claro a partir do texto. Alguns ainda apontam passagens como Isaías, capítulo 28, versículo 11, e Joel 2, 28 e 29, como prova de que o falar em línguas era um sinal do julgamento vindouro de Deus. Certo? 1 Coríntios 14, 22 descreve línguas como um sinal para os infiéis, como eu tinha dito a vocês. Viu? De acordo com esta discussão, o dom de línguas foi uma advertência para os judeus e de que Deus julgaria Israel por rejeitar Jesus Cristo como Messias. Como eu falei para vocês, o dom de línguas era um sinal para os judeus, não para os gentios. Certo, pessoal? Por isto, quando Deus de fato julgou Israel com a destruição de Jerusalém em Romanos, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, na realidade, na época de 70 depois de Cristo, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus, você não sabe disso, me ajude. Em Romanos de 70 depois de Cristo, o dom de línguas não mais serviria para os propósitos planejados. Enquanto esta visão é possível, o propósito principal das línguas sendo cumprido não necessariamente exige que elas então cessem. As escrituras não afirmam conclusivamente que o dom de falar em línguas já cessou. Então, pessoal, a gente não pode falar, certo? Tem alguns teólogos que dizem que... vou abrir um parênteses aqui para explicar isso para vocês, senão vocês não vão conseguir captar. Existem os continuistas e os cessacionistas. Os continuistas são os cristãos que acreditam que todos os dons, todos os milagres que acontecia antigamente continuam acontecendo nos dias de hoje. E os cessacionistas creem que
os dons cessaram. E que com a chegada do perfeito que foi Jesus Cristo, esses dons, ao longo dos tempos, foram se esfriando, diminuindo. Até porque hoje o evangelho já está praticamente em todo o mundo. Então não há mais necessidade desses dons, né? Logo, se esses dons era para provar os judeus, certo? Vamos lá. Continuando o texto. Ao mesmo tempo, se o dom de falar em línguas fosse ativo na igreja hoje, se o dom de falar em línguas, certo? Línguas estrangeiras de outras nações, fosse ativo na igreja de hoje, seria executado de acordo com as escrituras, que foi tema do meu segundo vídeo, no meu capítulo 2 da série Línguas Estranhas, né? 5 condições para se utilizar o dom de línguas nos dias de hoje, certo? Então, se o dom de falar em línguas fosse ativo na igreja hoje, seria executado de acordo com as escrituras. Seria uma linguagem real, inteligível, como está em 1 Coríntios 14, 10. Seria para o propósito de comunicar a palavra de Deus com uma pessoa de outra língua, que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículos 6 e 12. Estaria de acordo com a ordem dada por Deus através do apóstolo Paulo. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Estaria também em submissão a 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pessoal, Deus não é um Deus de confusão. Eu, na época que era pentecostal, que estava na igreja pentecostal, detalhe, eu estava na sede da igreja pentecostal, que eu congregava, era diácono, né? Teve uma vez que uma senhorinha teve uma manifestação espiritual. Ela começou a correr pelos 4 cantos da igreja, gritando e falando na baixura. Pessoal, o culto acontecendo atrapalhou o culto, parou o contexto do culto. Um culto que é para Deus. E todo o foco foi para onde? Para a mulher que estava falando Xiragarabassô, Xingarababé e rodando, fazendo um símbolo de quadrado durante a igreja. Você sabe o que o pastor presidente da igreja disse? Amados, não julgueis, porque mistério de Deus a gente não julga. Meu irmão, que mistério, meu Deus do céu. Que mistério. Histeria emocional é mistério de Deus. Eu fico abismado com a cabeça desses pastores pentecostais. Claro, a gente bem sabe que tem alguns lobos lá, que ele sabe que isso tudo não existe, mas deixa acontecer, né? Porque o povo, ele tem preguiça de estudar a Bíblia. O povo, ele se aceita qualquer ação espiritual que atinge a emoção. O povo não quer saber de racionalização, o povo não quer saber de estudo de Bíblia, o povo é preguiçoso. E é por isso que tem muitos ateus que menosprezam os evangélicos. Tem muitas pessoas que são de outras religiões, de matriz africana e outras e mais, não estou generalizando, pessoal. Algumas pessoas dessas religiões que tiram onda com os evangélicos, chama a gente de maluco, de doido. O que é aquilo? Que maluquice é aquela? Não, ali é o dom de Deus. Pode ser dom de tudo, mesmo de Deus. Certo, pessoal? Então, por isso que a gente é ridicularizado no mundo, pessoal. Porque, como a Bíblia fala, vós sois meninos na fé. Vocês não crescem, são meninos, não estudam a Bíblia, tem preguiça de estudar a Bíblia, é uma vergonha. Vocês são uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha, não estudam, tem preguiça. Em tudo que o pastor fala, vocês acreditam. Se o pastor disser que está recebendo a revelação de Deus, olha, meus amados, eis que assim diz o Senhor para esta igreja. Deus não é Deus de mentira. Jovem, se levante. Ele aponta assim, sabe? Para o corpo da igreja, jovem, se levante. Só que ele apontou para aquele jovem no corpo da igreja, o jovem já estava chorando. Então ele sabe que é uma pessoa frágil emocionalmente. Então ele já vai nele mesmo, filhão. O jovem, se levante. Olha, assim diz o Senhor. Nesta tua causa, eu tomarei a frente e você não perecerá neste deserto. Shirabarabaçu, assim diz o Senhor. Pessoal, isso é o que mais acontece nas igrejas evangélicas. E Deus não está dizendo nada. O pastor sabe que não está dizendo nada. E ele continua fazendo aquele circo, aquele teatro todo, porque é isso que traz pessoas para as igrejas. É o emocionalismo. É a pessoa se sentir especial porque Deus está falando com ela. Pô, se você vai na igreja e Deus usa o pastor para falar com você, cara, você é o cara, pô, tu é o bichão mesmo, hein? Como Léo Stronda diz. Pô, se Deus está falando com você no meio de bilhões de pessoas na Terra, você é o bichão. Então, pessoal, pelo amor de Deus, certo? Vamos voltar aqui pro texto. Eu fico, pessoal, às vezes eu
eu fico indignado, sabe? Eu tô aqui lendo o texto, aí chega a me perder no texto, porque, vou abrir aqui outro parênteses, eu fico irritado. Irritado. Eu fico irritado. Marlon, tem pessoas que estão nas igrejas pentecostais e realmente são enganadas? Tem. Eu era um deles, certo? Eu sempre coloquei minha fé toda em Cristo, como hoje coloco minha fé toda em Cristo, minha vida é de Cristo, minha família é de Cristo. Mas, cara, tem pessoas, cara, que são bodes sendo guiados por lobos, porque são pessoas que estão ali na igreja que eles não querem Deus, eles querem o benefício de Deus, eles não querem Deus. Eles estão lá nas igrejas para que o filho saia das drogas, para ser curado, certo? Para que a empresa saia da falência, para que a esposa volte para ele. É todos os motivos possíveis, menos estar ali para agradecer a graça, né, imerecida da salvação em Cristo Jesus. Isso não. Eles só querem bens materiais. São uma igreja onde só tem mamon, amor ao dinheiro e amor ao que o evangelho pode dar, não que Cristo já fez na cruz do Calvário, sendo que o evangelho nunca foi e nunca será bens materiais. O evangelho, certo, é o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário é a nossa única bênção que merecemos. O que vem a mais nesta terra é porque Deus é misericórdia, amor e graça e está nos beneficiando. Mas Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Deus não tem a obrigação, filhão, de dar nada para você, de dinheiro, de casa, de prosperidade, de saúde. Deus não tem obrigação. Deus não tem obrigação, certo? O que ele tinha de fazer, porque ele quis fazer de acordo com o beneplácito da sua vontade, ele já fez na cruz do Calvário. E ponto. Você quer ter dinheiro? Estude. Você quer ser bem financeiramente? Empreenda. Certo? Você quer ter uma família estável, uma família sem bagunça? Use a Bíblia como seu manual de fé e prática. Corra atrás do Evangelho. Faça as coisas erradas. Deixe de palhaçada. Vocês, muitos pastores são passapando pro ego das pessoas. O cara vai, traiu a esposa, tá sofrendo porque traiu a esposa, porque a esposa não quer voltar, vai para uma igreja dessa e escuta o pastor dizer assim: meu amado, essa situação difícil, Deus manda te dizer, acalme o seu coração porque eu vou resolver. Como que acalma o seu coração? Que mentira descabida e deslavada é essa? O cara traiu a esposa, vai pra igreja, um pastor desse, mequetrefe, falso profeta, sepulcro caiado, herético, tem tudo na vida dele, menos Deus, menos o Espírito Santo, tá sendo dominado pelo demônio, né? E diz para um cara desse que trai a esposa que Deus vai aliviar e vai trazer o refrigério para sua alma. Sendo que o cara que plantou a coisa ruim. Cara, isso acontece demais, cara, nas igrejas pentecostais. Dá nojo, me dá ânsia de vômito isso. Entendeu? Olha, pessoal, é pesado o negócio. Vamos voltar aqui pro texto. Vamos lá. Ao mesmo tempo, esse eu já li, vamos pular. Deus certamente pode dar à pessoa o dom de falar em línguas para capacitá-la a se comunicar com a pessoa que fala uma outra língua. E eu acredito assim, pessoal. Marlon, você é cessacionista, continuista? Cara, eu sou um cessacionista que acredito que continua. Como é que pode isso? Porque assim, cara, Deus é Deus. Ele faz da forma que ele quiser. Se ele quiser pegar uma pessoa e capacitar essa pessoa para falar inglês, sendo que a pessoa nunca estudou inglês, para pregar o evangelho dela, Deus vai fazer, irmão. Deus é Deus. Agora, a gente bem sabe que os dons eles vêm diminuindo. Não é da mesma forma da época do apóstolo Paulo, dos discípulos. Não é, pessoal. Entendeu? Porque já não há mais necessidade. Hoje a gente tem o Wizard, tem Fisk, tem tanta coisa em tudo que é lugar para você aprender inglês. Então, um missionário tem que tomar vergonha na cara e tem que estudar a outra língua para poder pregar o evangelho. Não há necessidade mais de milagre, certo? Então, ó, Deus certamente pode dar uma pessoa de onde falar línguas para capacitá-la a se comunicar com uma pessoa que fala em outra língua? Claro, pessoal, claro. O Espírito Santo é soberano na distribuição de dons espirituais, certo? Está lá em 1 Coríntios 12, 11. Imagine só quanto mais produtivos poderiam ser os missionários se não precisassem frequentar uma escola de idiomas e seriam instantaneamente capazes de falar a outros povos em seus próprios idiomas. Entretanto, parece que Deus não está agindo assim. Pessoal, você não vê nas nações missionários falando em árabe, em coreano, em americano, em chinês, sem nunca ter estudado. Você está vendo isso por aí? Eu mesmo não vejo. E se acontecesse hoje em dia, seria totalmente promovido, né, pelas igrejas. Olha, irmão, milagre, certo? Você vê que não acontece. Então, imagina só quanto mais produtivos poderiam ser os missionários se não precisassem frequentar uma escola de idiomas e seriam instantaneamente capazes de falar outros povos e seus próprios idiomas. Entretanto, parece que Deus não está agindo assim. As línguas não estão ocorrendo hoje em dia da maneira como ocorriam no Novo Testamento, apesar de que seriam imensamente úteis. A vasta maioria dos crentes que afirmam praticar o dom de falar em línguas não faz
não faz, vou repetir mais uma vez, não faz, vou repetir a quarta vez, não faz de acordo com as passagens das Escrituras mencionadas acima, como as quais a gente já leu. Este fato leva à conclusão de que o dom de línguas, preste atenção nisso, o dom de línguas já cessou, ou é pelo menos raro nos planos de Deus para a igreja de hoje, certo? Tem um resuminho aqui para a gente encerrar, mas antes de eu ir para esse resuminho aqui para a gente encerrar, né, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu vou colocar nesse vídeo, como é o último vídeo da série Línguas Estranhas da Verdade, outra coisa, curiosidade que eu queria falar para vocês. Marlon, eu sou pentecostal, eu falo labachura, eu também falava, irmão, eu também falava. Eu ia para a igreja, começava a glorificar Deus, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco eu começava a falar, Shira barabassou, aleluia, Shira darabagadabassini marré, glória a Deus, oh Deus de Israel. E aí, irmão, a minha vontade, né, e a presença de Deus que eu estava sentindo naquele momento era tanta, né, por pensar nas coisas que Deus tinha criado, pela misericórdia que Deus tinha feito na minha vida, pelos livramentos. Eu estou hoje aqui falando com vocês e Deus está permitindo, é por obra e milagre dele. Não era nem mais estar vivo. Se eu contar o meu testemunho de vida para vocês, meu irmão, vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, cara, como eu falei no capítulo 2 dessa série, tem um efeito manada. Então você começa a frequentar essas igrejas, né? É a comprovação social. O seu cérebro ele começa a escutar e começa a pegar por osmose e ver várias pessoas falando labachura, que por osmose seu cérebro aprende. E pela comprovação social, pela pressão da igreja, você se torna quase que obrigado indiretamente a falar essas línguas. E a partir do momento que você está num ápice emocional, você explode. Certo, pessoal? Você explode. Você, aí você se arrepia, chora. Certo, pessoal? Não, estou sentindo a presença de Deus. Pessoal, eu sinto a presença de Deus da mesma forma na época que eu falava esses labachuras, hoje em dia, sem precisar falar labachura. Porque eu descobri e aprendi com a Bíblia que isso é uma coisa, é um estado emocional, é a glossolalia, pessoal. É o balbuciar sem sentido. Para que eu fazer isso dentro da igreja hoje em dia? Para mostrar que eu sou mais santo que os outros? Se não é de Deus, se não tem sentido? Então eu venho aqui nesse vídeo com essa série, não é ofender os pentecostais, os neopentecostais, é despertar as pessoas para o verdadeiro evangelho, cara. Enquanto você poderia estar ao lado de uma pessoa falando do amor de Deus ou explicando o contexto do culto e do que o pregador está falando, você está se achando mais espiritual por estar falando uma baixúria alto, para que todo mundo possa olhar para você, olha, aquele ali é espiritual, e de repente faz assim, e de repente faz assim, e fica naquele, né? É umas coisas que lembra o quê? Lembra um terreiro de Umbanda, de Quimbanda. Meu respeito a todos os candoblecistas, né? Não concordo com a teologia de vocês, nunca vou concordar, mas é o que parece. Olha, um gira-gira, e cai lá, e chute, já vi vídeo do cara soltar flecha. É um circo. A realidade é essa. Então, pessoal, o objetivo dessa série é despertar e trazer para vocês que o Evangelho de Cristo não é bagunça. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Nunca foi e nunca será. Então, se você não se manifestou, ou, agora vou abrir mais outra ressalva, você está nessa igreja pentecostal e você está aí triste, tem relatos de pessoas que entram em depressão. Olhe, vou aproximar o rosto da câmera. Tem relatos de pessoas que entram em depressão porque não conseguem falar línguas estranhas, porque não foi batizado com o Espírito Santo. Outro ponto, batizar com o Espírito Santo nos dias de hoje não existe, pessoal. De acordo com Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos selados com o Espírito Santo a partir do momento que a gente reconhece Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Batismo só existe um, foi em Atos 2. E o pessoal da teologia pentecostal diz que, amado, quando você for batizado, a evidência é falar em línguas. Meu irmão, bagunça essa teologia pentecostal. Tudo ao contrário, os caras pregam tudo que não é bíblico. E meu conselho, se você está na igreja pentecostal, caia fora o mais rápido possível, para manter um pouco de sanidade na sua mente. Porque se você manter lá, se você se firmar na igreja pentecostal, nem pentecostal, você vai acabar ficando lelé da cuca. Porque o que eles ensinam não é bíblico, não é a palavra de Deus, não é a verdade do evangelho. Eu, como cristão verdadeiro, eu tenho que gravar um vídeo desse em pleno século XXI, como o Toguro fala, no ano da tecnologia, no ano da Copa do Mundo, para despertar vocês, dizer que isso não é bíblico. Parem de ser meninos na fé. Vocês têm que parar de ser meninos na fé. Vocês têm que correr atrás da verdade do evangelho.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Cristo, a salvação está em Cristo, não está em doutrina de igreja, não está em manifestação espiritual, não está em lavachúria. Acordem, pessoal, deixem de ser meninos. Outra passagem que eu gosto é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, o teu raciocínio, cara. Para de correr atrás do evangelho de Deus por emoção, cara. Você tem que ter racionalização. Tá na Bíblia, cara. Estuda a Bíblia, irmão. Para de acreditar em baboseira de pastor. Detalhe, não estou generalizando. Tem muitos pastores que são verdadeiros, que prega que dízimo não existe, que esse negócio de pré-tribulacionismo vai numa levada, na outra não vai, certo? Meu irmão, uma bagunça o evangelho brasileiro hoje em dia. Tá uma bagunça, certo? Certo? Eles botam cargas e cargas para que vocês não deixem a igreja deles, certo? Para que vocês não deixem, porque se deixar acaba o dinheiro, né, irmão? Aí lascou. Entendeu? Então eles jogam cargas e cargas em cima de vocês para que vocês vivam aprisionados numa religião. Deus e Jesus Cristo nunca foi religião. Deus e Jesus Cristo não quer que você viva aprisionado num mundinho onde você pensa que pecou, você mentiu, você fica com ânsia, com depressão, chorando porque, eita, pequei, vou pro inferno. Misericórdia, Senhor. E você fica ansioso, você fica depressivo, você não tem uma vida de paz com Deus, de paz com você mesmo, de paz com a sociedade, de paz com o evangelho. Você tem uma vida de opressão, uma vida de condenação. E é isso que a teologia pentecostal e neopentecostal prega para você, que salvação se perde. Salvação não se perde, pessoal. Não se perde. Eu falo com tanta veemência, com tanta força isso para vocês, que Cristo falou, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quando ele falou isso para o povo judeu, ele estava falando porque os fariseus e os saduceus faziam o que os pastores fazem hoje em dia. Eles botam cargas, regras, peso na costa de vocês que nem metade eles cumprem e tornam vocês escravos da religião. Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer vocês para o refrigério do evangelho. Vocês, quando conhecem verdadeiramente o cristianismo, vós sois se tornam livres para o evangelho de Cristo. Se você está passando, se você está sendo oprimido dentro da igreja evangélica pentecostal dessa, ou se não estiver ainda, por enquanto, caia fora enquanto é tempo. Procure a igreja, pelo menos, que tem erro também, mas é bem menos, reformada, uma presbiteriana do Brasil, uma igreja Aliança do Calvário do pastor Paulo Júnior, certo? Uma igreja batista renovada, pena que essas igrejas só tenham em São Paulo, né? Batista do Brasil, ou uma igreja presbiteriana do Brasil, tem aqui, né, na nossa região, né, no Nordeste, Sergipe. Mas em outras, só tem em São Paulo, cidade, a igreja do Paulo Júnior é na cidade de Franca, em São Paulo. Então, pessoal, procurem, busquem incansavelmente a verdade do evangelho. Que quando acontecer isso com vocês, essa prisão que vocês vivem dentro da igreja, que os pastores dizem que se você não for culto vai ser condenado, como um renomado pastor aqui, conhecido aqui da minha área, disse que se eu, né, porque eu não congrego, eu sou antidenominacional, né, eu congrego com minha família a Cristo Jesus, e se aparecer algum irmão aqui em Cristo que quiser congregar comigo, vai congregar comigo. É isso que é as igrejas. A igreja é o conglomerado de pessoas que preservam a mesma fé em Cristo Jesus e prestam culto para ele. É isso que é a igreja, né? Mas teve um renomado pastor que chegou e disse para mim que se eu continuar sempre a igreja, que tem uma placa da igreja, um nome, eu sou condenado por não estar dando fruto. Olha a heresia. Então é a placa da igreja que me salva. Pelo amor de Deus. Pessoal, se acordem, se despertem. Eu desafio você, a partir do momento que você sair do sistema religioso e realmente se entregar a Cristo com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu pensamento, racionalização, o refrigério da liberdade do evangelho. O evangelho é liberdade. E eu costumo dizer assim, o evangelho é liberdade / responsabilidade. Ah, Marlon, eu sigo a Cristo, não posso tomar uma cerveja? Filhão, você pode. A Bíblia não proíbe tomar bebida alcoólica. Ah, Marlon, você está falando isso porque ele bebe também. Cara, eu não me lembro a última vez que eu bebi. Pra você ter ideia, eu não me lembro a última vez que eu bebi na minha vida. Mas eu sou proibido pela Bíblia de beber? Não. Fazer tudo com ordem de decência. Eu posso glorificar Deus num cálice de vinho que eu tome com um colega meu e que eu pregue o evangelho para ele. Fazer tudo para a glória de Deus. Certo? Então, cara, eu posso escutar uma música romântica. Tem igrejas que proíbem os irmãos de escutar música que não seja evangélica. Onde tem isso na Bíblia, cara? Se a música secular está promulgando o amor e quem prega o amor é Cristo, por que eu não posso escutar uma música que não é evangélica?
Meu irmão, o povo da igreja pentecostal tá endoidando, tá ficando maluco da cabeça. Prega uma coisa que não existe, cara. O evangelho não é prisão, o evangelho é liberdade. Claro, barra responsabilidade. Não é porque o evangelho é liberdade que eu vou sair pecando à torta direita. Ah, não é porque eu sei que eu creio em Cristo Jesus, né? E o pecado não me leva para o inferno que eu vou sair pecando. Até porque se acontecer isso, né? A salvação é comprovada pelas obras. Então logo, né? Eu tento deixar de pecar todos os dias, é eu contra eu mesmo, né? Não por medo de perder a salvação, mas por respeito e amor pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então o evangelho de Cristo é isso. Eu não sigo a Cristo por medo de ir para o inferno, porque se fosse por isso eu não estava nem aí. Eu sigo a Cristo pelo que ele fez na cruz do Calvário, pelo beneplácito da sua vontade, pelo tamanho do sacrifício. Eu não tinha obrigação nenhuma, cara, de me salvar e salvar você e salvar quem são os escolhidos, que ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele não tinha obrigação nenhuma, irmão. Ele criou a gente. Só que pelo amor incondicional que Deus teve pela humanidade, ele bolou um plano de salvação para salvar os eleitos antes da fundação do mundo. Você quer maior prova viva de amor do que isso? Cara, tudo que eu falei nesse vídeo aqui são coisas que eu falo há muitos anos, que eu prego há muitos anos, que eu ensino há muitos anos aos meus colegas que estão próximos de mim. O evangelho é liberdade barra responsabilidade, mas é uma liberdade que refrigera a sua alma, cara. É uma liberdade que eu tenho, que se eu quiser sair desse vídeo aqui agora, abrir ali uma garrafa de vinho e tomar, eu posso tomar tranquilamente. O evangelho me dá a liberdade disso, certo? Então, cara, é isso que é o evangelho de Cristo. Entendeu? Claro, bebida alcoólica tem alguns pontos, eu não vou entrar em mérito disso aqui, já tem vídeo aí no meu canal falando sobre bebida alcoólica, se pode, se não pode, isso aí já tá maçante. Mas é o que eu quero mostrar para vocês, que o evangelho é a liberdade, certo? É claro que, lógico, eu tenho que falar isso, eu tenho que dizer isso, porque é chato. Tem pessoas que nos comentários são chatas, então eu tenho que dizer que, lógico, que se você, né, vai comer uma pizza com um familiar e na sua família tem um alcoólatra, é lógico que você vai se abster. A Bíblia fala, né, se comer carne na frente do seu irmão faz ele pecar, se abstenha. Lógico. Eu ainda tenho que estar explicando isso aqui. Eu tenho que desenhar e explicar o desenho e explicar o traço do desenho que eu desenhei para que as pessoas não venham. As pessoas estudam tão pouco o evangelho que eu tenho que estar desenhando aqui o tempo todo. Cansa, pessoal. Cansa, mas Deus me renova a cada dia para despertar as pessoas para a verdade, certo? Para concluir, eu disse para vocês que seria um vídeo longo. Eu tenho até com um pouco espaço no meu SSD aqui, mas acho que tá gravando ali, vamos nessa. Então, para encerrar, aqueles que acreditam no dom de línguas como a língua para orações, que são os pentecas, né? Para a alta edificação, baseia seu ponto em 1 Coríntios 14:4 ou 14:28. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Certo? Aí, ponto. Para encerrar. Os pentecostais dizem, olha, meu amado, mas está lá escrito o que fala em línguas estranhas, né? Como é que é, meu irmão? Um assunto tão maçante que eu tenho que repetir 30 vezes que chega me engancho. Ó, o que fala em línguas estranhas, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí, meu amado, então quando eu estou falando na baixúria lá sozinho, eu estou edificando a mim mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Claro, cara, faz uma exegese do capítulo todinho de 1 Coríntios, esquece de separar versículo. O pessoal pega versículo, isola e só quer interpretar aquilo. Em vez de você ler 1 Coríntios 14:4, leia 1 Coríntios 14 por completo e faça uma exegese completa. Então, quando ele fala aqui, uma língua para orações, né? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porque a pessoa tem um dom de línguas. Então, vamos supor que eu tenho um dom de línguas estrangeiras, línguas americanas. Então, eu estou lá, falando do amor de Deus em americano, certo? Sei lá, não é xaragabaçu não, né? Mas eu estou lá, in the hall, the crystals, né? Down, meu inglês é uma porcaria, certo? Mas, enfim. The Bible Sagrado, enfim, eu não sei inglês, mas eu estou falando inglês, né, pelo dom espiritual. Então, se eu estou falando inglês e não há quem interprete, logo, o inglês que eu estou falando está me edificando, porque eu estou falando das coisas de Deus. Então, aquele que fala em línguas não fala a homens, mas sim a Deus, é isso que essa passagem quer dizer. Parem de fazer círculo com a Bíblia, de tentar empurrar de goela abaixo uma exegese que não existe. É isso que essa passagem quer dizer. Logo, se eu estou falando americano, não tem quem interprete, para que eu vou falar americano se eu estou na igreja que só tem pessoas do Brasil? Você consegue me explicar isso aí? É isso que Paulo está fazendo aqui, está falando aqui. O pessoal da igreja de Coríntios tinha muito esse oba-oba que hoje existe, né?
se achar mais espiritual que os outros, porque eu estou falando o dom de línguas. Mas que adianta eu falar dom de línguas, fazer uma bagunça no culto, no contexto, né, do culto da igreja, e não ter quem interprete? Para quê? É isso que o Paulo está falando aqui. Então, pessoal, esse foi o último capítulo da série Línguas Estranhas, certo? Eu ia fazer 5, mas já deu para explicar tudinho aqui nesse texto. Foi um texto maravilhoso, né? Do site Godcast, eu vou deixar o link aí na descrição aí embaixo, fixado. E, pessoal, a partir de agora, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, joga nos comentários, escreve aí embaixo. Desde já eu peço, como é o último vídeo da série Línguas Estranhas, na verdade, comenta o que você achou dessa série, certo? Se gostou, se não gostou, podem criticar, eu estou aberto a críticas, eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Estou aqui para aprender com vocês. Então, gostou, comenta.